Ai, ai, nossa, mano. Eu tenho que parar de ver YouTube Shorts, pelo amor de Deus. Tá muito longo. Bem, aula 9, números complexos, cedo. Squirtle, Squirtle, Squirtle. Cassino, hein? Mal. Mano, quando eu tava voltando pra casa, tava conseguindo replicar o Squirtle muito bem, mas agora eu tô mal, hein? Muito deprimente. Tá, basicamente, retomando, a gente ontem, não, na última aula a gente viu os autovetores, uau, aí os autovetores, os autovalores, o lambda é o autovalor e o x, vetor x é o autovetor. Aí o a vezes, a matriz A vezes o vetor x é igual a lambda vezes x. E aí a gente chega em uma equação de segundo grau, uma hora, que é em que se o delta é igual a zero, a gente só tem um alto valor. Se o delta é maior do que zero, a gente tem mais de um alto valor. Se o delta é menor do que zero, então a gente vai ter números complexos. Yay! Beleza. Aí, como é um número complexo? Isso aqui é o que descreve a forma normal de um número complexo, em que a gente tem a parte real e a parte imaginária. A parte imaginária, ela tem esse izinho, que é basicamente, também pode ser dito como raiz de menos um. Uau, muito incrível. Deixa eu diminuir isso aqui, eu acabei de aumentar, mas dane-se. Aí, basicamente, se a gente coloca raiz de menos um ao quadrado, a gente tem menos um. E, bem, como a gente pode usar esse izinho? Se a gente tem, por exemplo, x ao quadrado mais 9 é igual a zero. Aí x ao quadrado é igual a menos 9. E aí, isso aqui a gente pode dizer que x é igual a raiz de menos 9, que é igual a raiz de 9 vezes menos um. E isso é igual a 3 raiz de menos um, que é igual a 3i. Ou seja, o x aqui é igual a 3i. Uou! Mas a gente também pode dizer que x é igual a 2 é equivalente a x é igual a 2 mais 0i. Ou seja, os números complexos também envolvem os números reais. Yo, yo. E aí aqui tem uma questãozinha, tipo, se a gente tem 1 mais x ao quadrado é igual a 2 mais x ao quadrado. A gente não consegue somar o x e o x ao quadrado em uma coisa. É tipo tentar somar laranja e maçã em uma única coisa. Vai virar o quê? Laçã? Sei lá, não. Então, bem, x e x ao quadrado. Aí, tendo o... Beleza. Aí a gente vai ter... Isso aqui a gente tem naturezas diferentes, então a gente não consegue somar. Nos complexos é a mesma coisa, a gente não consegue somar a parte real com a parte imaginária, basicamente. Aí aqui tem umas operações de como usar os complexos. Se a gente tem z1 mais z2, a gente vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Subtração é a mesma coisa. Z1 vezes z2, a gente vai multiplicar os dois, fazendo a distributiva. Mas, quando a gente conseguiu i ao quadrado, a gente vai fazer com que isso aqui seja do menos 2 vezes menos um, que é igual a 2. Yo, yo, uau. E o conjugado? O conjugado, ele basicamente é a forma que, quando multiplicada pela forma normal, vai dar um número real. Basicamente, vai dar real. Então, tipo, se a parte conjugada, é tipo, se a gente tem o z é igual a mais bi, a parte conjugada, que é representada com esse tracinho aqui, é igual a menos bi. Que aí aqui tá mostrando que é tipo, se for 1 mais 2i com 1 menos 2i é igual a 1 menos 4i quadrado, que é igual a 5. Incrível, uou. Muito bangers, sei lá. Se a gente tem aqui o módulo de z2. O módulo, ele funciona, ele é a distância do z até o zero, nesse caso, de z2 até zero. Então, se a gente representar o z2, o z, tanto faz, a gente chega nisso aqui, em que o a, ele é como se fosse no eixo x e o b como se fosse no eixo y. E aí a gente consegue esse ponto aqui, aí a distância do z1 até a origem é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. A raiz desses dois vai dar isso aqui, que é a Pitágoras. Uau, uau, uau! Então aí é só a gente somar a parte real ao quadrado com a parte imaginária ao quadrado, tudo em raiz, e a gente chega aqui em módulo de Z2. Tá.
Aí agora a forma trigonométrica do número complexo. Basicamente, quando a gente tem um ponto aqui, por exemplo, aí a gente tem uma circunferência, de certa forma, que é a forma polar. E a gente vai ter uma circunferência em que esse ponto pode estar em qualquer um desses outros cantos. Então, tipo, como a gente vai descobrir qual é esse ponto? Bem, a gente sabe o raio, porque, bem, a distância do ponto até a origem. E para descobrir onde esse ponto vai dar especificamente, a gente vai ter um ângulo. Então, cada ponto está a uma distância de x na origem, vírgula, tá um raio, a distância é o raio, distância raio da origem, e apresenta um arco do ângulo θ, que vai falar onde que ele está. Mas tem um probleminha, né, que basicamente é que o θ pode ser tanto igual a 2 e π, o θ pode ser tanto π sobre 3 quanto menos 5π sobre 3, esses dois aqui vão dar o mesmo valor de p, basicamente. Ai, ai. Aí, representando aqui no, sei lá o que, na forma polar, a gente vai ter, então, os imaginários e o real, não, e os números reais. E aí, bem, no eixo x, a gente vai ter r vezes cosseno de θ é igual ao a. E o r vezes seno de θ é igual a b. Por que isso? Porque a gente aprendeu em FEMEC, basicamente. Tipo, isso aqui, ô Cassino. Cassino, onde foi parar? Ah, aqui. Tipo, isso aqui é equivalente a r vezes seno de θ. E isso aqui, r vezes cosseno de θ. Uau, a gente viu em FEMEC. Nossa, eu não prestei atenção, então vou ter que ver todos os outros vídeos. Ai, ai, bem. Ai, Cassino. Então, bem, basicamente a gente pode dizer que o módulo de z ele é equivalente a... Nossa, não notei. Bem, seria a raiz de, de r vezes cosseno de θ mais r vezes seno de θ, tudo, e esses dois ao quadrado, e aí daria um número específico, basicamente, que eu... Ué, mano, deixa eu testar aqui um treco rapidão. Uau, isso aqui mostra que o módulo vai ser o raio, que basicamente essa equação aqui, mas aqui eu abri, destrinchei, porque se a gente falar que o A é o R vezes seno de θ, R ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, mais R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, que é o B, vai dar igual a R quadrado vezes seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, e isso aqui é igual a 1, então é raiz de R quadrado, que é igual a R, tá? Incrível. Aí, exemplo... bem, a gente tem que basicamente encontrar as raízes de x ao quadrado mais x mais 5 sobre 4. Bem, o delta disso vai ser igual a 1 menos 5, que é igual a menos 4. Então, o lambda vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 4i sobre 2, que é equivalente a menos 1 mais ou menos 2i sobre 2. E aí, aqui tem lambda 1, lambda 2. Aí, se você perceber bem, uma é a conjugada da outra. Isso vai sempre acontecer por causa desse mais ou menos. Porque, bem, basicamente, enquanto um vai ser menos 1 mais 2, digamos assim, mais 2i, o outro vai ser menos 1 menos 2i. Forma conjugada. Uau, muito incrível. Aí o teorema fundamental da álgebra diz que todo polinômio não constante de grau n com coeficientes complexos tem n raízes complexas. Então, tipo, se a gente tem um polinômio de grau 3, ele vai ter coeficientes complexos. Com coeficientes complexos, ele vai ser um tempo, o polinômio de grau 4 com n coeficientes complexos, a gente vai ter 4 raízes complexas. Uau! Mas as raízes complexas elas ocorrem em pares, já que uma raiz vai ser conjugada da outra, então só vai ter em pares. Então, se a gente tem um polinômio de terceiro grau, pelo menos uma das raízes é real, já que as outras duas vão ser complexas. Aí, encontre os autovalores e autovetores da matriz B. Bem, se a gente tem menos 1 sobre 2, 1, menos 1 e menos 1 sobre 2. Para a gente fazer o B menos lambda vezes I, a gente vai chegar em menos 1 sobre 2, menos lambda, 1, menos lambda, menos 1 sobre 2. E aí, fazendo a determinante, a gente chega em menos 1 sobre 2 menos lambda vezes menos 1 sobre 2, menos 1 menos lambda. Isso tudo multiplicando, tá? Então, mas tá bem feio aqui. Não, aqui é 1 vezes menos 1, na real. Isso aqui tá muito pertinho do outro.
Então vai ficar menos 1 sobre 2 menos lambda vezes menos 1 sobre 2 menos 1 vezes menos 1. Isso aqui é equivalente a lambda ao quadrado mais lambda mais 1 sobre 4 mais 1, que é equivalente a lambda ao quadrado mais lambda mais 5 quartos. Aí a gente já tem essas raízes bem aqui. Então, a gente consegue que lambda 1 é igual a menos 1 sobre mais 2i sobre 2 e lambda 2 é igual a menos 1 menos 2i sobre 2. Beleza? Aí, para achar agora os autovetores, a gente vai supor que o lambda 1, bem, a gente pega um desses, a gente vai ter que fazer com os dois, tá? Mas a professora não fez porque não dava tempo e todo mundo tava querendo vazar, então, né? Bem, para lambda 1 é igual a menos 1 sobre 2 mais i, o b vezes o vetor x é igual a menos 1 sobre 2 mais i, que é o lambda, vezes x, que é o que a gente tinha no começo. Aí, o b menos lambda 1 vezes menos lambda vezes i vezes x é igual a zero. Aí a gente consegue chegar a partir disso que chegar nessa equação, substituindo lambda por menos 1 sobre 2 mais i. Aí, bem, fazendo lá o b, a gente transformando isso aqui em uma matriz, sabendo que o b ele é igual ao menos 1 sobre 2, 1, menos 1, menos 1 sobre 2, a gente chega em menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 menos i, 1, menos 1, menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 menos i, vezes x, y, que são dois bagaços, que é igual a 0, 0. Aí, fazendo as somas, digamos assim, vai ficar menos i, 1, menos i, vezes x, y é igual a 0, 0. Então, fazendo essa multiplicação, vai ficar menos i vezes x mais 1 vezes y é igual a 0. E menos 1 vezes x menos i vezes y é igual a 0. E aí, se a gente fizer aqui aqui eu tive uma ideia diferente, mas basicamente, se a gente multiplicar a primeira equação por i, a gente vai chegar em... vai ficar aqui xi... se a gente multiplicar por a primeira equação por menos i. Por menos i vai ficar menos xi, menos x no caso, porque vai ficar menos, 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 aí menos x, menos yi, que é igual à equação de baixo. Logo, elas são equivalentes. Aí aqui eu só errei aqui porque eu fiz diferente, porque sim, eu sou babaquinha. Aí eu quero ser diferentão. Aí, basicamente, se a gente só continuar, digamos assim, tipo, menos xi mais y é igual a 0, multiplicando por menos i, vai ficar menos x menos y é igual a 0. Aí, a partir disso, sabemos que y é igual a xi, porque se a gente passar, vai ficar menos i vezes y é igual a x, e aí, se passar o i, vai ficar menos x sobre i, mais o i, ele é como se fosse raiz de menos 1. Então, aqui vai ficar mais raiz de x, e aí racionaliza, e aqui vai ficar mais xi. Então, y é igual a xi. Aí, x é igual a x sobre x e xi, então, x vezes 1i é igual, vírgula, x e c. Porque, bem, basicamente, como a gente chegou nisso aqui... Ai, calma aí, eu tenho que respirar um pouquinho. Basicamente, o vetor x ele é igual a x, xi. Ele é... Bem, a gente conhece... Porque é como se fosse um x e y. Xy mais o y é igual a xi. Então, vai ficar x, vírgula, xi. Aí, por isso que ficou nesse bagaço aqui. Então, né, aí precisaria fazer com lambda 2 também, mas, né. Aí, com lambda 2, basicamente... eu não tô a fim de falar quanto vai dar, não. Descubra aí. Aí, bem, se os autovalores são distintos, então eles são LI. Mas, se só temos um único autovalor, a gente só pode ter duas possibilidades. A gente pode ter duas possibilidades de autovetores. Tipo, aqui, a gente comprova que se o delta é igual a zero, a gente vai ter x igual a x1, x2, que é igual a x1, 0, mais 0, x2, que é igual a x1, 1, 0, mais x2, 0, 1, que são duas possibilidades de vetores, autovetores. Então, mano, é basicamente isso. Foi meio rushado essa aula, mas é a vida, meu. Eu tenho que estudar já.